A Bíblia dele, eu quero vocês vai ver. A Bíblia, Jó, ao capítulo. Não fale isso. Não fale isso. Jó, capítulo 5. A palavra de Deus é uma palavra que liberta. Amém? Amém. Como faca de dois gumes. Que corta tanto do meu lado como do teu. Aqui, ó. Sabe ler? É aqui onde eu marquei. Vamos ler Jó, capítulo 5, versículo 18 em diante. Livro de Jó, capítulo 5, versículo 18 diz assim: porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Os irmãos podem se assentar. A minha versão é um pouco diferente, fiz questão de ler nela. Algumas versões aqui. Tá bom. Senta lá. Aqui. Essa aqui também faz a mesma referência, porque ele faz a chaga e ele mesmo cura. Mas algumas versões dizem assim: ele mesmo castiga. Você crê que Deus castiga? É a palavra de Deus que fala que Deus castiga. Algumas versões dizem: ele mesmo repreende. Sim, Deus repreende. Ele fere e ele cura com as próprias mãos. Ele pode te repreender, mas ele pode te curar ainda hoje, amém? Amém. Ele pode ferir, mas ele pode salvar. Você crê que ele pode salvar? Amém. Ele pode salvar ainda hoje. Sabe? E a palavra de Deus diz para nós não rejeitarmos a repreensão dele, a correção dele. O toque que ele te dá para você mudar não é à toa, não é desnecessário. Tem pessoas que passam por situações que Deus precisa marcar com chagas. Deus precisa verdadeiramente passar pela moenda para que a pessoa entenda que ela precisa mudar. Será que você quer passar pela moenda? Ninguém quer. Mas tem gente que só consegue mudar se passar pela moenda, se passar pela dor, se passar pela doença, se passar pela chaga, se passar pelo sofrimento. Mas creia, é Deus repreendendo e Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Se Ele te ama ainda, é por isso que você está de pé ainda. Se Ele ainda te ama, é por isso que você ainda tem o ar para respirar. É por isso que você ainda respira, porque quando Ele quiser, Ele faz assim e te leva. Porque a palavra de Deus diz que nós somos como uma erva do campo. Uma florzinha, irmão, uma florzinha. Você é uma florzinha de Jesus. Assoprou, você desfaz. E não recuse a repreensão de Deus. Não dê as costas para Deus. Não faça aquilo que Deus não quer. Porque a mesma mão que cura também é a mão que dá chaga. E tem muitas pessoas passando sofrimento por causa disso. Porque elas precisam ser tratadas. Elas precisam ser modificadas. Elas não aguentam a repreensão. Satanás perturba, Satanás tribula e não consegue fazer a pessoa entender. É por isso que o diabo perturba, porque não quer que ouça. Até agora ele estava quieto aí. Aí entrou a palavra de repreensão, Satanás não quer que ouça, mas ele já esteve aqui, ele já foi abençoado. Se ele saiu aqui por essas portas, algum livramento ele teve. Estou falando de uma pessoa que entrou aqui e permaneceu, está aqui conosco desde 5h30. E agora, na hora da palavra, ele saiu. Na hora do alimento. Porque Deus está tratando dessa alma. Porque muitas vezes Deus está repreendendo para que ela tenha uma chance. E muitos estão perdendo a chance, irmãos. Muitos estão vendo a porta aberta e não estão entrando. Sim, a porta é estreita. A porta é apertada. A porta não é fácil. Ser crente
não é fácil fugir aos vícios, aos problemas, às lamúrias. Agora mesmo para outra pessoa ali, cheiro de álcool, cheiro de cerveja, cheiro de cigarro, cheiro de tudo, e eu não tenho para comer, ele me disse. E eu aqui não tenho uma provisão para dar, eu não tenho um arroz com feijão pronto para dar o alimento. Mas eu sei que muitas vezes ele está com fome mesmo, porque o vício tomou todo o dinheiro dele, porque o vício fez ele comprar álcool, fez ele comprar cigarro, fez ele comprar droga, acabou o barato, acabou a alucinação, dá uma fome terrível. E muitas vezes a gente vê nas ruas e a gente fala, poxa, os moradores de rua estão comendo mais do que a gente, porque eles pedindo, as pessoas estão dando e eles estão se alimentando. Mas o diabo mantém ali, sujo, na miséria. O diabo mantém ali, sabe, sofrendo, mendigando. Na esquina da minha casa, passa uma caravana de pessoas que fazem doação de alimento. Meio-dia elas passam. E hoje eu passei lá às 11h50 e tinha muita gente lá. Muita gente parada na esquina, na chuva, no frio. Hoje estava frio, estava chuva, era um domingo. E tinha muita gente lá esperando aquela comida. E vou falar, como eu comentei lá em casa, gente forte, gente saudável, gente que podia estar trabalhando, mas gente que o diabo cauterizou a mente. E a pessoa não consegue reagir, a pessoa fica no espírito de loucura, a pessoa fica no espírito de passiva, ela não consegue reagir às situações, a pessoa está pronta para trabalhar, mas ele não consegue. Porque o diabo ceifa vidas, o diabo judia de vidas, sim, mas muitas vezes é Deus tratando. Se você tiver um tratar, se você tiver um trabalhar de Deus, creia, vai melhorar. Ele manda te dizer, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Mas é preciso que você faça esse trabalhar, faça esse tratar. E a palavra dele é boa. O versículo 19 diz assim: em 6 angústias Deus te salvará, e na 7ª nenhum mal te tocará. A Bíblia diz que o justo 7 vezes cai, 7 vezes se levanta, mas o ímpio só cai uma vez só. Quantas lutas você já passou? Quantos problemas você já teve? Nós temos umas situações de saúde lá em casa, que a gente fala assim, eu estou com uma dor estranha. O João Vitor fala, eu sei bem o que é isso. Eu estou com uma tonteira, eu sei o que é isso. Esse menino com 19 anos, ele já sofreu mais do que eu com 51. Porque tudo que eu vou sentir, ele já sentiu. E muitas coisas a gente passou, mas nós estamos de pé aqui. Porque o justo 7 vezes cai, 7 vezes se levanta. E nós não sabemos como nós estamos de pé aqui, depois de passar por situações complicadas, por situações de câncer, de doenças graves. Nós estamos de pé, porque o Senhor faz isso aqui. 6 angústias. É angustioso ficar doente, é angustioso sofrer, é angustioso ver um filho morrer, é angustioso sim, é sofrimento sim. Eu não consigo mensurar o que é isso, mas Ele te salva de tudo. Aleluia. Coisa mais dura, coisa mais difícil que eu vi no enterro foi uma mãe falar, Deus me deu, Deus me tomou. Uma mãe falar isso. A mãe é feita para ir antes do filho. Mas uma mãe vê isso e depois cantar, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, só com a misericórdia de Deus, só porque Ele te sustentou, só porque Ele te guardou, só porque Ele te firmou e queria que você cumprisse um pouco mais. Deus fosse antes, não se desfizesse. Eu já vi situações, irmãos, de mãe pregadora, pastora, pregadora da palavra, que viu seu filho morrer numa situação de... não sei falar, numa tramóia, né, numa emboscada, viu seu filho entrar numa situação errada e cair numa emboscada e não pôde fazer nada, e seu filho morreu lá em cima do morro, e ela não pôde buscar o corpo do filho porque não deixaram, e Deus falou, vai pregar. Então eu vou pregar para os outros e vou deixar o meu filho lá no morro perecendo. É muito duro, isso não é fácil, isso não é de fácil entendimento não. Mas quantas oportunidades deu aquele rapaz por causa daquela pessoa, por causa daquela mãe? Porque a palavra de Deus, temos aí agora o novo refrão, mãe de joelho, filho de pé.
Ok, mãe de joelho, filho de pé. Mas o filho permaneça de pé para que não caia, porque a salvação é individual, porque a salvação é única, é uma decisão pessoal sua. Você tem que tomar, você tem que fazer. Ninguém vai conseguir te salvar se você assim não quiser. Se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não houver uma transformação, não tem joelho que cure, entendeu? Não tem palavra que possa salvar, mas a palavra de Deus é poderosa para agir nas vidas. E eu continuo daqui orando pela vida dessa pessoa que sentou aqui, que está perturbado, está com a mente cauterizada, mas Deus pode tocar nele mesmo até o último momento. A Bíblia é tão maravilhosa que diz que os loucos não errarão o caminho do céu. Então abriu um precedente. Abriu um precedente. Se tiver um coração puro, se arrepender no último minuto do segundo tempo que seja, porque o ladrão se arrependeu. Eu não sei o que o ladrão fez, mas estar pregado numa cruz não era nada bom. E ele se arrependeu e foi salvo. Mas o versículo diz assim: 6 angústias te salvará, e na 7ª nenhum mal te tocará. Creia que ele vai te guardar até o fim, que ele não vai permitir a morte. Jó passou por todo esse processo aqui, mas não morreu. Eu falei essa semana, né? O diabo passou e deu uma ideia assim: boa! Aí Jó, teu servo, falou com Deus: Jó, teu servo só te adora porque tem tudo. Tira tudo dele para tu ver o que vai acontecer. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhece o teu coração hoje. Deus sabe até onde consegue esticar essa corda para não arrebentar. Deus sabe até onde Ele vai te permitir que tu passe e você não sofra, nem pereça, nem caia, e nenhum mal te toque. Amém? Amém. Na fome Ele te redimirá da morte, e na guerra do poder da espada. É o versículo 20. Estamos passando por lutas, irmãos, estamos passando por tribulações, passamos por uma pandemia, passamos por uma crise econômica. Tem pessoas ricas que estão pobres, tem pessoas pobres que estão mais pobres ainda, mas Ele te redime da morte, Ele te sustenta. É como tem sido falado aqui, Ele tem te dado provisão. No meio da pandemia nós passamos por provisão que nós não sabemos nem de onde veio. Quantas bênçãos já chegaram à tua mão e você não sabe nem de onde veio, nem como chegou. Não seja ingrato com Deus. Veja aquilo que Ele tem te dado, veja aquilo que Ele tem te proporcionado, veja aquilo que Ele tem feito. Eu conheço gente que troca de celular todo ano. Eu conheço gente que troca de carro todo ano, que não sabe como. É Deus que sustenta. Deus é ruim para outros, Deus é ruim para uns e bom para outros. Não, irmão. Ele verdadeiramente é bom para aqueles que creem na palavra dele. Tem alguns aí que estão sendo abençoados, dizem que é por Deus, mas creem, não é. Tem pessoas aí fazendo coisas absurdas, coisas erradas, coisas que não condizem com o que Deus quer e falam gratidão, foi Deus que abençoou, não se engane. Nós sabemos da onde provém boas águas, não pode sair água ruim, e vice-versa. Então nós sabemos que há situações de bênçãos que não vêm de Deus, mas as pessoas estão se enganando e querendo enganar os outros dizendo que vem. Mas esse Deus que nós cremos é esse Deus que te livrou da fome em crise, que te livrou da pandemia, que te livrou no meio da guerra, porque nós estamos vivendo uma guerra, uma situação difícil de se consertar, onde Deus tem que livrar. O versículo 21, eu quero prosseguir, para dar tempo de nós meditarmos em tudo que vai ser falado aqui. O versículo 21 diz assim: do açoite da língua estarás encoberto. Pois que Deus está falando aqui da fofoca, irmãos. Deus está falando aqui das pessoas que falam mal de você. Deus está falando mal de você. Deus está te livrando das pessoas que cismam em falar mal de você e cismam de usar a sua língua. A Bíblia diz que perigosa coisa é a língua, que é uma carne perigosa dentro do seu corpo, que a pequena língua é mais perigosa do que um corpo inteiro, porque uma língua mata, porque uma fofoca mata, porque uma coisa ruim pode ser feita através de uma língua que se bate contra a sua vida, mas nos açoites da língua estarás encoberto. Deus te encobre nessa noite de coisas ruins que podiam ter acontecido por causa da língua dos outros que se batem. Creia nisso. E a justiça de Deus estará sobre cima de tudo aquilo que tem sido falado contra a tua vida, de tudo aquilo que tem sido dito de errado, de coisas que você não fez, de coisas que você
não cometeu e passaram para você. Hoje eu vou tirar o João Vitor para Cristo, vou dar ele de exemplo de tudo, porque ele na escola ele sofria com as línguas, porque eu sempre falei para ele: João Vitor, você não é feito para fazer nada errado. Quando você vai fazer alguma coisa errada, você se ferra. E quantas vezes João Vitor se ferrou? João Vitor não era mal na escola, nunca foi um menino mal, mas não podia se meter em coisa furada, que mesmo sem ele fazer nada, a culpa recaía sobre ele. Sabe por quê? Porque Deus hoje tem você como separado. Deus hoje tem você como ungido de Deus, separado por Deus. E você não deve se envolver em coisas ruins, coisas erradas, porque a culpa sempre recai em cima do errado, em cima do inocente. Mas Deus te guarda, Deus te livra de todo mal. Ele só não quer que você bote nem o dedinho do pé para fora da igreja. Ele não quer que você saia do caminho hoje. Ele não quer que você ponha o pezinho para fora. Tem gente que bota o corpo inteiro para fora e não acontece nada. Como esse irmão que está ali fora. Ele foi lá para fora, ele acendeu um cigarro, não aconteceu nada com ele. Mas Deus botou ele aqui dentro de novo. Aleluia. Deus trouxe para dentro de novo. Porque Deus quer que ele ouça essa palavra essa noite. Então o versículo 21 diz: do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a destruição quando vier. Sim, porque a língua destrói muitas coisas. A língua destrói amizades, a língua destrói futuros, a língua destrói coisas grandes, somente pelo poder de uma língua. O poder de uma palavra errada destrói nações, irmãos. O poder de uma palavra errada destrói multidões. Mas mesmo assim, Deus vai te sustentar. E a palavra de Jó continua dizendo: da destruição e da fome você vai rir, e não temerás os animais do campo, pois até com pedras do campo terás o teu pacto, e as feras do campo estarão em paz contigo. Sabe, irmãos, eu tenho um amigo que ele passou um longo período sem emprego, e a gente subia um monte, ele buscava muito. Então, quando chegou essa época de crise financeira, ele disse assim: 2017, 2018 foi meio apertado, né? Ele falou assim: o mundo está em crise, eu já estou em crise há muito tempo. E quando veio a crise da pandemia, todo mundo estava em crise, e ele já estava em crise há muito tempo. E foi na época da pandemia que Deus abriu as portas para ele, e ele foi trabalhar numa plataforma da Petrobras. Então, Deus te guarda de uma tal maneira que você já passou por essa situação? Quando a situação começa a ficar ruim para todo mundo, você até ri, porque a tua situação já estava tão ruim há tanto tempo. Aí de repente ficou ruim para todo mundo, você até ri, você fala assim: isso aí eu já passei, isso aí eu já sei como é que é, eu já passei por isso. Mas Deus te honra, sabia? Aleluia. Deus te honra. Seja grato porque Deus te honra. Receba a repreensão de Deus hoje, porque Deus te honra. Se Ele não te honrasse, Ele não estava aqui te dando aquela que talvez seja a última oportunidade. Meu pastor, Jaime Soares, aqui nos pastoreava, ele viveu uma vida de loucura, de vício, de drogas, de álcool, até que um dia foi revelado a ele, a irmã que encontrou ele na rua e falou assim: eis que hoje é o último dia que te dou. Último dia, irmãos. Deus foi misericordioso, avisou para ele que era a última chance. Ele podia ter morrido, ele podia ter sido atropelado, ele podia ter se enfiado nas drogas, no álcool, até o fim, até definhar mesmo, porque essas malditas coisas definham. Mas ele resolveu mudar. Ele foi para o barbeiro, cortou o cabelo, se arrumou, se aprumou e foi para a igreja com a mãe dele. E nunca mais voltou a beber. Aleluia. E é um servo de Deus até hoje, um pastor abençoado, renomado, que soube ouvir o último chamado de Deus, a última chance. Deus foi claro com ele e falou: eis que te dou, a última chance que te dou. E aquele homem soube aproveitar a oportunidade. O versículo 24 diz assim: saberás que há paz em tua tenda, e ele visitará a tua habitação, e não pecarás. Irmão, a promessa de Deus hoje para você é que vai ter paz na tua casa. Aleluia. Você crê nisso? Paz para a tua casa. Tem gente que não tem paz, não tem sossego na própria casa, que tem tormenta, muitas vezes não é
das pessoas que estão na tua casa em si, mas às vezes dos que estão em volta, irmãos. Eu já tive vizinhança que o vizinho mudou por causa do outro. Eu já vi muita gente se mudar por causa de vizinho. O problema não está dentro da tua casa, mas está do teu lado. E na minha vizinhança é bênção, irmão. Na minha vizinhança é bênção porque os maiores tumultuadores do meu prédio somos nós. Quando a gente chega em casa, eu acho que os vizinhos falam, chegou os crentes, porque é uma barulheira, é uma cachorrada latina, é passarinho piando, e a gente chega tarde, a gente faz barulho, o prédio é um sossego, uma paz, um silêncio. Quando a gente chega, os vizinhos tudo falam, sabemos que vocês chegaram porque os cachorros latiram, mas meus vizinhos são bons, meus vizinhos são amigos, isso não tem preço, irmãos, uma amizade. Eu já tive doente, eu já tive com câncer, eu quebrei a perna. Com câncer eu torci o joelho, que diz que é pior que quebrar, né? Rompi 2 ligamentos. Eu rompi um ligamento e estendi outro. E a minha vizinha, 3 vizinhas foram na minha porta e falaram, se você precisar de alguma coisa, eu estou aí. Se você precisar que eu leve o menino na escola, eu levo. Se você precisar, a outra chegou e falou, se você precisar de uma comida, eu levo, eu faço. Se você precisar de uma limpeza, eu te ajudo. Irmãos, muitas vezes você pode ter um irmão longe, mas se você tiver um amigo perto é mais válido. Te vale mais, a Bíblia diz que vale mais um amigo perto do que um irmão longe. Não que o seu irmão seja ruim, seu irmão de carne, seu irmão físico, ou seu irmão na fé, mas muitas vezes o seu irmão na fé, o seu irmão de carne, ele está longe e ele não pode fazer nada por você. E a gente já teve livramentos na nossa vizinhança, de vizinhos que passaram mal, e nós socorremos na madrugada. Se não fosse a gente lá, podia ter morrido. Então vale mais a pena um vizinho perto, um amigo perto, do que um irmão longe, porque é esse que está perto que vai te servir, é esse que está perto que vai ver como é que você é, vai te conhecer, vai ver o teu testemunho. Então Deus hoje promete paz na tua casa, e visitação na tua habitação. Eu peço a Deus que hoje Ele visite a minha casa. Eu peço a Deus que hoje Ele visite a tua casa, o teu lar, a tua família. Alguém que possa estar doente lá, eu peço a Deus, Senhor, manda teu anjo e toca nas casas. Tira toda a perturbação, tira todo o tormento, tira toda a doença dos nossos lares, porque é promessa para nós, Senhor. E eu te agradeço por essa promessa. E Ele continua com promessas. Apesar de ser uma passagem dura, irmãos. Como é que eu comecei essa passagem? Com Deus castigando Jó, com Deus corrigindo Jó, com Deus falando que repreender é amor dele. Mas a palavra continua cheia de promessas para as nossas vidas, porque o versículo 25 diz assim: deste modo também saberás que a tua descendência se multiplicará, e a tua posteridade como a erva do campo. Aí eu posso te falar, a tua descendência vai ser abençoada graças a você. A tua descendência é teu filho, teu neto, teu bisneto, e aquele que vier depois, ele também vai ser abençoado por você. Ele pode ser salvo se ele tiver um coração quebrantado e aceitar Jesus, mas ele também vai ser abençoado por você, porque a tua bênção vai alcançar a tua posteridade. A tua bênção vai alcançar a tua descendência. A tua bênção vai alcançar os filhos de teus filhos, irmãos, os teus netos, os teus bisnetos, todos aqueles que estão ao teu redor. Eu tive uma tia, quando ela faleceu, ela falou assim para o pessoal da família: cuida da minha bisneta. Ela já tinha uma bisneta, ela queria ficar viva para cuidar da bisneta dela. Ela queria que a descendência dela fosse abençoada. Ela queria que a descendência dela se multiplicasse com filhos, netos, bisnetos, trinetos, seja lá o que for, uma descendência abençoada. Ela queria isso, e é isso que Deus promete para você hoje, que a sua posteridade vai ser como a erva da terra. Tudo bem que ainda agora eu falei que nós somos como a erva do campo, soprou, morreu, mas ele está querendo dizer aqui, da erva da terra que brota por toda a terra. Então plante na tua casa, plante na tua família, semeie em boa terra, para que a erva brote e cresça e vire uma grande floresta, uma coisa firme. Eu vi, irmãos, eu gosto muito de pensar com exemplos que eu vejo. Deus me lembra e eu vou falando.
Eu vi uma pastora, ela orando, falando, eu preguei para os meus filhos, eu semeei na vida dos meus filhos, eu ensinei meus filhos, eu levei meus filhos para a igreja, eu lia a palavra, meu marido que é pastor, lia com eles a Bíblia todo dia, orávamos antes de sair de casa, trabalhávamos na igreja, mas a minha primogênita não está na igreja. Ela tem 4 filhos, a filha mais velha dela que se desviou não está na igreja, mas ela fala assim, Senhor, rega na minha semente. E eu peço, Senhor, rega na semente que eu estou semeando, rega na vida do meu filho, para que ainda um dia que aconteça alguma coisa, ele se lembre aquilo que ele foi ensinado quando era pequeno. É isso que essa pastora, ela ora, ela prega, que a filha dela um dia vai voltar, sim, porque ela tem fé, porque ela tem clamado, porque ela tem pedido e porque ela continua regando a semente. Não mate a semente, não mate aquilo que você plantou, não estrague aquilo que ainda pode brotar. Continue regando, continue clamando, continue orando, continue dando amor, porque nossos filhos são sementes plantadas por nós. Amém? Amém. E nós plantando em boa terra, e elas vão reconhecer. A palavra de Deus diz, ensina o caminho que a criança deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Eu volto a dizer que esse rapaz que está aqui conosco, ele entra, ele sai, porque o diabo está perturbando ele, mas ele conhece a palavra. Alguma coisa foi plantada no coração dele, porque ele tem temor, ele está tentando ouvir uma palavra, mas o diabo não quer permitir. Aí o diabo já botou um vício nele, já botou uma necessidade de ele fumar e voltar, para que ele não ouça a palavra. Mas eu vejo que essa semente também está sendo regada, e ela pode ser salva, irmão. Ela pode ser salva. Nós temos testemunho de pessoas que viviam pela rua, andarilhos, e conseguiram se converter, se transformar, e hoje vivem uma vida debaixo da mão poderosa de Deus. Amém? Amém. Apesar de toda aquela correção, apesar de toda a repreensão no versículo 18, o versículo 26 diz assim, e irás na velhice à sepultura. Não tem jeito, vamos morrer, a não ser que sejamos arrebatados, a não ser que Jesus volte antes do tempo. Tem gente que ora para isso, Senhor, não quero ver a morte, quero ser arrebatado. É muito bonito. Ou então fazer como Elias, né? Que foi arrebatado. Pode ser que aconteça. E irás na velhice à sepultura, como feixe de trigo que recolhe o seu tempo. Sabe o que ele está falando aqui? Que você vai morrer no tempo de Deus, como um feixe de trigo, como uma coisa que abundou, porque o trigo representa provisão, o trigo representa alimento, o trigo representa abundância, e que você só vai no tempo de Deus. Não tenha medo. Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus só recolhe no tempo certo. Deus só recolhe no tempo certo. Embora, indiferente das situações que esteja passando, Deus só leva no tempo certo. Ele é aquele que corrige, que castiga, está lá no versículo 18, mas Ele só leva no tempo certo. Não se antecipe, não fique ansioso, não fique apavorado. Tem gente que antecipa, irmãos. Tem gente que antecipa a hora. Tem gente que era para estar aí e já não está mais, porque Deus recolheu, porque Deus queria que descansasse também. Cansou de sofrer, Deus recolhe. Muita gente Deus recolheu para não se perder. Eu já contei para os irmãos a história do meu primo. Meu primo morreu, ele ia fazer 40 anos agora em agosto. 3 de agosto ele ia fazer 40 anos. Deus salvou, Deus recolheu, para não se perder. Mas o que Ele quer é você como um feixe de trigo que semeou, que alimentou muito, que abundou em provisão, para que Ele te leve no tempo certo. Amém? Amém. A visão que eu tenho na vida desse meu primo, eu já preguei aqui, já comentei sobre isso, é que a minha tia é a avó dele. Ele é meu primo segundo grau, meu priminho, né, na minha idade. A minha tia era a pessoa mais crente que eu conheço. É a pessoa mais crente que eu conheço. É a mulher de fogo, é a mulher de oração.
Sim, é o coque na cabeça e todos os hinos da Assembleia de Deus decorados. E ela, quando eu era pequena, ela chegava na minha casa, ela vinha de viagem, chegava na minha casa e abençoava. Ela tinha todos os rudimentos de crente, ela tem toda a bagagem que Deus deu para ela, de servir a Deus durante 80 anos. Porque ela é crente, tem uns 80 anos e serve a Deus como nunca, e Deus lhe deu essa bênção. Deus aqui, Ele abençoou, como é que eu vou dizer, a descendência dela de uma outra maneira. Ele recolheu antes que se perdesse. Mas não creia que isso é para você. Para você, Deus vai te dar a sepultura na velhice. Amém? Amém. Você quer ir quando estiver bem velhinho? Amém. Eu também, eu e meu velho. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus quer para você essa noite. Creia nisso. Seja abençoado com essa palavra. Deus não nos revela, irmãos. Deus não te revela hoje a causa e o motivo para o sofrimento. Ele não quer te revelar, mas certamente Ele vai te revelar lá na frente. Ele vai fazer lá na frente. E aí você vai dizer, por que pequei? Por que falei demais? Ou então você vai ficar, meu Deus, que vergonha. Vai ficar se escondendo, não tem aonde se esconder. Não tem aonde se esconder. Ainda que eu fosse ao Hades, ao mais profundo inferno, ainda que eu fosse a caverna mais profunda, eu não tenho como me esconder de Deus. E eu não quero passar essa vergonha de passar por essa situação com Deus, de Deus chegar para mim e falar assim, viu, eu te falei que ia dar certo? Eu não te falei que ia melhorar? Por que você não confiou? Por que você não creu? Por que você não acreditou? Por que você gemeu? E muitas vezes Deus fala, está gemendo por quê? Quem cura sou eu, quem fere sou eu, quem sabe de tudo sou eu. Sabe, irmãos, quando a igreja era aqui no pé da comunidade, né? Tinha um irmão e ele estava desempregado. E ele já estava com uma certa idade, ele não arrumava emprego em lugar nenhum. E eu até tentei arrumar um emprego para ele, e ele foi... a pessoa não precisava de funcionário. Eu falei, poxa, dá para você ir dar um emprego para o fulano? Ele vai vir aí. Aí ele foi, aí essa pessoa que não precisava de um funcionário ofereceu um saláriozinho bem baixo para ele. Aí ele não quis, ele falou assim, porque eu não quero ser explorado. Eu já passei vergonha com um amigo, né? Estou contando aqui na intimidade. Eu pedi um emprego para uma pessoa. O empregador, na verdade, não estava precisando de ninguém. Ia fazer o favor de abraçá-lo, de recebê-lo, de dar-lhe uma condição de trabalho. E aquela pessoa não quis, eu não se sentiu explorado. Eu falei, meu Deus, muitas vezes as pessoas estão desempregadas porque se acham exploradas. Quantos são os que não sabem ser funcionário? Eu sei de gente que não sabe trabalhar para ninguém. Eu sei de gente que precisa ser patrão. Eu sei de gente que precisa ser autônomo. Eu sei de gente que precisa ser profissional liberal, porque nunca vai servir para ninguém mandar nele. Nunca vai servir para dividir o dinheiro para dois, né? Porque quando você trabalha, você está dividindo o dinheiro para dois. Se você trabalhar para pobre, você está pedindo para dois. Se você trabalhar para rico, ele também só vai dar o que você merecer. E aquela pessoa fez aquilo e eu fiquei, meu Deus do céu. A gente passa vergonha, a gente pede uma ajuda para alguém, para a pessoa abençoar. E aquela pessoa te faz vergonha do quê? Depois você que fica mal ruim, quando você que pediu, a pessoa fala, poxa, eu ofereci emprego, não quis. E a pessoa que precisava reclamou comigo, falou, ele é um explorador. Irmão, o salário está sujeito a quem aceita. Quem precisa trabalha por aquele salário. Ninguém trabalha porque quer. Ninguém trabalha pelo ilusório do patrão, nem porque está querendo curtir um momento, curtir um tempo. Se a gente tivesse podendo curtir, a gente estava na praia bebendo água de coco. Nós não estaríamos trabalhando. A maioria das pessoas trabalham por necessidade. Dê glórias a Deus e agradeça muito no dia que você arrumar um emprego dentro daquilo que você gosta. Aí já é meio caminho andado, porque você vai estar preso no local, mas pelo menos vai estar fazendo o que gosta. Pelo menos você vai ter uma finança, um rendimento, uma coisa que possa te sustentar. Mas tem pessoas que não entendem isso, tem pessoas que não podem ser mandadas. Então elas têm que ser profissional autônomo, trabalhar para si. Porque não vai querer ganhar pouco. Então o que ela tem que fazer? Muito bem. Ela tem que se esforçar, ela tem que estudar, sim. Ela tem que tentar se graduar, mas acima de tudo ela tem que pedir a Deus. Porque eu conheço um monte de gente graduado, formado, com doutorado e não está trabalhando, irmãos.
Gente que tem currículo na gaveta de uma opção de coisa. Se Deus não abrir a porta, em bom trabalho sentimento. Então nós temos que estudar sim, enquanto nós temos tempo. Quando somos novos, quando for velho é ruim pra caramba para estudar, como a gente está comentando, você já está velho, você voltar a estudar é difícil, mas você quer galgar uma promoção, uma melhora de vida, você tem pelo menos que conhecer o mercado, se inteirar para poder melhorar, entendeu? Você não quer ser mandado por ninguém, pelo menos você tem que entender de cliente, porque o seu cliente é o seu patrão. Você tem que estar, se você quer trabalhar no comércio, você tem que saber que o seu cliente é o seu patrão. Quem paga o seu salário é quem comprou o caldo de cana com pastel com você. Teu pastel, teu caldo de cana tem que ser o melhor para agradar aquele cliente, para você conseguir crescer. Você tem que estudar, mas acima de tudo você tem que pedir a Deus. Você tem que pedir a Deus. E agora eu vou voltar para o rapaz, que eu vou falar por quê. Esse rapaz não queria trabalhar com qualquer um. Então ele pediu a Deus: meu Deus, eu quero entrar para o exército. Como é que um cara velho vai entrar no exército? Aí vou fazer prova, vou fazer concurso, não estudei. Mas ele pediu a Deus, nós lá fazíamos a roda já, e aí foi feita uma campanha de oração para ele, que ele foi fazer um concurso. Ele se pôde fazer um concurso para o exército. Era o último ano que ele podia entrar. Tipo assim, só pode entrar até 40, ele já estava com 39. Já estava no limite. E ele não estudava há muito tempo. Então ele foi fazer aquele concurso para sargento, irmãos. Eu estou tentando contar a história certa porque eu não tenho os argumentos para falar, mas era para trabalhar para o exército e entrar direto como sargento. Ele não tinha condição, só tinha 2 vagas. 2 vagas, aquele menino competiu 2 vagas. E como eu falei, ele era meio orgulhosinho, não queria ganhar pouco não. Então, ele era orgulhoso, não queria ganhar pouco, não tinha muito estudo. O que ele fez? Ele se pegou com Deus. Pois ele se pegou com Deus, fez lá a campanha, fizemos oração. A prova, não vou dizer que a prova foi fácil ou foi difícil, que eu acho que ele ficou no limite ali, mas tinha uma prova técnica de mecânica. E o cara era bom de mecânica. E o cara conseguiu a vaga, em 2 vagas ele entrou. E hoje ele está no exército. E Deus falou para ele nessa campanha ainda que ele ia sair do morro. E ele saiu do morro. Ele não mora mais aqui, ele não mora mais no Faz Quem Quer. Deus deu para ele uma casa lá em Guaratiba, é longe, mas é dele, entendeu? E aquilo que Deus te deu, agradeça, creia que é bênção. Vou contar uma história para outra, porque uma pessoa da minha parentela ganhou uma casa em Campo Grande do Minha Casa Minha Vida, não quis ir, porque era longe, e hoje em dia está sem casa. E a pessoa podia ter ido, e o Campo Grande ser bênção para ela, apesar de ser longe. Então não rejeite a bênção que Deus te deu. Ela pode ser longe, mas ela é bênção para você. Ela pode ser longe e se tornar perto de uma outra bênção maior. De uma coisa que Deus está almejando para você. E aquele rapaz passou no concurso para sargento do exército. Os irmãos podem comprovar, eu não estou contando a história errada, mas é isso. Ele passou em 2 vagas, porque tinha a prova física, né, a prova prática, isso, agora a prova prática de mecânica, e ele passou naquela prova e conseguiu entrar, porque ele se apegou a Deus. Amém? Amém, Jesus. Então se apegue a Deus hoje, se apegue a Deus. Sim, vou voltar, porque eu tenho que ratificar isso. É Deus que corrige, é Deus que conserta, é Deus que trata. Não entre na luta dos outros. Se Deus está tratando, deixa Deus tratar. Você pode estar do lado ali dando força, abençoando, orando, mas muitas vezes Deus quer provar aquela pessoa. Aí você vai, ajuda aquela pessoa, tira a prova dela, ela não muda nada e o problema vem para você. Tem gente que só vai ser mudado, só vai ser transformado quando passar na moeda. Amém? Amém. Creia que a correção é de Deus. Creia que Ele te fere, mas ainda assim é Ele que liga, é Ele que cura, é Ele que trata. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé?